Bom, gente, a gente vai estar estudando novamente o livro de Tiago. A gente começou domingo passado. A gente estudou do versículo 1 até o 8. E hoje a gente vai estar estudando do 9 ao 11. Tiago, do 9 a 11. Juan, você pode colocar para mim, por favor? Tiago, capítulo 1, 9 a 11, sim. Puede poner la versión NVI, por favor, también. Es más fácil para la lectura. Sí. NVI. Coloca ela para mim, amor. Obrigado. Não dá? Tá bom. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Aleluia. Amém, meu Pai. Venhamos novamente aos seus pés, meu Pai, nos prostramos diante de Ti, meu Pai. Que o Seu Santo Espírito ministra através de mim, meu Pai, através do Teu servo, meu Pai. Sou apenas um missionário, meu Pai, sou apenas um mensageiro, meu Pai. A Sua mensagem chegará através de mim ou de outro, meu Pai, não importa quem. Estamos aqui por Ti, meu Pai, para Te honrar, Te louvar, Te glorificar, meu Pai, pois Tu é digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Em nome do Seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, a gente vai estar estudando agora o versículo 1 do 9, versículo 9 de Tiago. Você pode voltar para mim, Juan? O 9. Mas glorie seu irmão abatido na sua exaltação. Aqui a gente tem algo que quando a gente vai na versão que eu vou colocar aqui, porque essa versão AEC é muito complicada. Aqui diz, na versão NA, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. A gente tem o que a Nicole acabou de falar aqui, que muitas igrejas, né, muitas pessoas pensam que ser pobre é um pecado. Que a gente ser pobre é algo ruim. Ah, porque você tem algo, a sua família pecou, seus pais pecaram, então isso caiu sobre você, essa pobreza. Ou você tem algo, Deus não quer te honrar com bênçãos, com maravilhas aqui na terra, porque você deve ter algum pecado, você deixou alguma brecha em sua vida. Mas não é assim. Né? A gente sabe bem disso. Quem estuda a partir dos discípulos, depois se tornam apóstolos, e Jesus ensinou muito sobre isso. Jesus falou muito sobre essa questão da riqueza aqui no mundo e a riqueza no reino. E que a gente tem que entender, a gente como pobre, a gente tem que depositar toda a nossa fé no Senhor Jesus. Toda a nossa fé nele. Não é só porque a gente é de condição humilde e tem uma pessoa de condição um pouco melhor que a nossa que tem que ser tratado diferente. Perante a Jesus nunca foi assim. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando a gente vai nas passagens, em Mateus e Marcos, onde tem as pessoas que são mais ricas, são vistas mais ricas, e vêm até Jesus e pede algum conselho para ele. A gente vê a passagem ali em Marcos, que vem uma pessoa até ele e fala, eu faço tudo isso que você falou, o que me falta? E Deus fala para ele, doe tudo e me siga. E ele achou isso um exagero, porque Deus pediu para ele a única coisa que estava no seu coração, que era o dinheiro. E ele não conseguiu deixar isso. Então o que eu falo para nós hoje, o que eu tenho para nós aqui, que a gente possa sim buscar ser melhor de vida, buscar uma formação para ganhar bem, para sustentar sua família, mas nunca será sobre o dinheiro. O evangelho nunca foi sobre o dinheiro. Muitas igrejas, hoje em dia a gente tem essa questão dos coach, que você já deve ter visto, né? Hoje é o auge, né, nas igrejas, coach e prosperidade. É o auge das igrejas hoje, atuais.
onde você é digno disso, você pode, Deus vai te... A gente vê o David Leonardo por último, que ele ministrou agora, que viralizou, que Deus nunca vai deixar você ver algo que Ele não vai te dar. Onde está isso nos evangelhos? Onde está isso na Bíblia, na palavra de Deus? E as pessoas veem isso, as pessoas ficam iludidas, porque, eu quero, e a pessoa diz que eu vou ter, porque Deus diz. Onde que Deus diz isso? Pelo contrário. Irmãos, é muito o contrário. A gente vê Paulo ele tinha uma condição melhor entre os apóstolos. Se a gente olhar a história de Paulo, ele estudou com Gamaliel. Ele tinha uma condição mais próspera. E no fim da sua vida, do seu ministério, preso, humilhado, sem ninguém do seu lado, sem nenhuma riqueza aqui da terra. Mas ele deixou um versículo e algo esplêndido para nós todos, para seguir como exemplo. Combati o bom combate, guardei a fé. E é isso que a gente tem que guardar. A fé em Cristo Jesus. Saber que aqui não se trata de nós, não se trata de riquezas aqui, bens materiais que estão aqui entre nós. Não é sobre o carro do ano, não é sobre a casa, a melhor casa. A gente tem que dar graças a Deus, graças a Ele por tudo que temos. Não nos falta nada, assim como diz em Salmo. Salmo diz de nada te faltará. É de nada te falta. Se você fica sem comida, você ainda tem o Senhor, você pode alcançar o Senhor. A palavra está ali, não falta a palavra do Evangelho para nós. É sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Nunca é sobre nada aqui na terra, nunca foi. E hoje em dia as pessoas pregam que aqui é sobre aqui na terra. E o que o Tiago está dizendo ali, o que o Tiago quis dizer para eles é sobre isso. Por que Tiago fala sobre isso para eles? Por que Tiago falou, irmãos de condição humilde, glorie-se na sua exaltação? Porque se a gente for estudar a cultura dos judeus, a cultura ali da época, eles tinham a questão da Torá, e depois da Torá tinha a Talmud. Eu não sei se vocês conhecem a Talmud. A Talmud, que eu vou estar aqui lendo para vocês. O que é a Talmud? A Talmud é uma coleção gigantesca de ensinamentos rabínicos que explicam, comentam e expandem a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Por que essa questão de Tiago está falando para eles, para os irmãos ali? Porque os judeus, como eu disse aqui, quando eu disse no primeiro culto, o livro de Tiago foi focado para os convertidos a Cristo, mas os judeus, a cultura judaica. E os judeus, eles seguiam muito a Torá e tinha esse ensino da Talmud. E eles achavam que podia alcançar a salvação através de boas obras, através de doações. Que a gente vê que eles faziam esmola, davam esmola para os irmãos, faziam vários sacrifícios, ofertas, oferendas a Deus. E isso eles podiam alcançar a Deus. Então eles, quando estão ali sendo ensinados sobre isso, quando Tiago fala sobre o pobre, é para cortar isso. Acabou. Não existe mais sacrifício. O sacrifício foi feito. Foi Jesus o sacrifício. O último sacrifício é Jesus. Para todos nós, para o mundo inteiro. Jesus é suficiente. Não existe mais isso. Eu vou matar uma ovelha, vou sacrificar uma ovelha ao Senhor, vou fazer uma doação e Deus vai olhar para mim. Deus vai olhar o que para nós? Somos pecadores. É isso que somos. Mas pela graça, somos salvos. Através da graça. A graça basta. Jesus basta. Jesus é tudo que a gente precisa. Não precisamos de mais nada. Hoje em dia é isso de... porque você tem que... maldição hereditária na sua família. Que maldição? Jesus se fez maldito em nosso lugar. Pagou o preço por nós. A gente é lavado por Cristo, pelo sangue de Cristo. E as pessoas hoje dizem que é mais algo. Quem impor mais algo porque você tem que fazer isso... senão você não vai perder isso. Você é pobre porque você não faz isso, a tua família fez isso. Que isso? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, basta. Tudo foi pago através de Jesus. Acabou. O sacrifício perfeito foi feito. Deus deu o seu unigênito. Pagou o preço por nós. Aceitemos, carregando nossas cruzes, paremos de correr atrás do vento, assim como diz em Eclesiastes.
tudo é como correr atrás do vento. Uma pessoa quando fica muito com o dinheiro na sua mente, porque quer, eu já fui essa pessoa, gente. Não tem problema nenhum em assumir isso à frente de vocês. Eu fui uma pessoa quando cresci com meus pais, vi de uma situação humilde. Então eu queria dar uma vida melhor para mim e para os meus pais. Então eu queria correr atrás de dinheiro. Falei, eu vou fazer, eu vou trabalhar. E nunca aconteceu. Intenções erradas. Caminhos errados. Não tinha Jesus, nunca teve. Caminhos errados. Mas a partir do momento que você foca, você fala, Deus, eu quero, e Deus conhece, como a Nicole disse, Deus conhece nossos corações. Podemos mentir para nós aqui, posso vir aqui na frente e mentir para todos vocês. Mas de que adianta? Se o Senhor nos conhece, no nosso mais íntimo, de que adianta? De nada adianta isso. Nunca adiantou. De nada adiantou. Como eu falei aqui semana passada sobre Ananias e Safira, Ananias e Safira mentiu entre eles, venderam uma terra, falando que ia ofertar, e falou o valor, mentiu o valor para Pedro. Pedro olha para Ananias, por que mentes? Por que mentiste? Mentindo o preço, por que mentiste para o Espírito Santo de Deus? De que adianta? Mentir para nós, de que, aonde isso vai nos levar? Que caminho estamos correndo? Que caminho estamos percorrendo? Se a gente olha para a cruz, que caminho Jesus percorreu? Qual foi o caminho de Jesus? Que é os passos que a gente tem que seguir. Para onde que Jesus foi? Jesus, se a gente for ver a família dele, uma família pobre. Por que é uma família pobre? Porque a oferta que Jesus fez, que José e Maria fez ao templo, era o quê? Rolinhas, pombinhos. Oferta de quê? De pessoas humildes, de pessoas que não tinham riquezas. O nosso Senhor veio humilde, continuou humilde. O seu ministério foi o quê? Recebendo doações. É esse o ministério da gente, é o nosso ministério. E a pessoa rica, como a gente vai seguir o texto. A gente vai estar seguindo o texto. E o rico, na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. O que Tiago está dizendo aqui para os judeus? Para eles se humilharem. Se humilharem. E não achar só porque eles são ricos, eles podem mais coisas que os pobres. Ah, porque eu posso, porque o Senhor me deu riqueza, então eu posso. O Senhor me olhou com os olhos diferentes. Eu prosperei porque o Senhor me viu diferente. Ninguém é diferente perante o Senhor. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Perante a Deus não tem essa diferença. Não existe essa diferença. O pobre é tratado igual. Com Jesus todos foi tratado igual. Jesus falou, todos vocês podem me seguir, me sigam. Jesus falou para ele, me siga, você faz tudo. Porque ele fala, a gente vai ver lá, eu vou lá no texto, é melhor a gente estudar o texto. Sobre Mateus 6, Juan. Mateus 6, acho que é 19 a 21. Eu não tinha isso no esboço não, gente, eu estou falando assim, mas eu vou lá. 6. 19 a 21. Não, não é esse. Nossa, que é outro. Será que é o Marcos 10? Não, vou ler outro aqui. Juan, põe pra mim Marcos 10. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Vamos estar lendo sobre o rico. Amém. Vou ler aqui na minha. Se quiser seguir lá no telão. Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe.
Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque essa questão dos discípulos ter ficado surpresos, ter estranhado, exatamente pela cultura, pela Talmud. Quando a gente estuda a história dos judeus, eles achavam mesmo que eles seriam salvos fazendo boas obras, doando, entregando sacrifício, ajudando. Mas é aquilo, Deus conhece o nosso coração e nossas intenções. Você está ajudando de bom grado, pensando em honrar a Deus, ou você quer ser honrado? Esse é o ponto de quem vai doar, quem doa, quem é generoso. Porque que adianta eu ser generoso na frente de vocês, sendo que o meu coração, a minha mente é só trevas, eu só quero honra para mim, quero glória para mim, eu busco para mim ser visto por vocês. De que adianta isso? É sobre isso que acontecia, é isso que Jesus quis passar para eles, que é mais fácil um camelo passar no vãozinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando eles escutaram isso, tem até uma teoria, a gente estava aqui discutindo mais cedo, eu e o Juan, sobre isso, que tem 3 teorias sobre isso que eles estudam. Os teólogos estudaram sobre isso também. E o pessoal acha que lá, porque lá tem uma porta estreita, que um camelo consegue passar nessa brechura, ali numa porta ali de Israel, ali de Jerusalém. Só que isso, para nós que a gente estuda o Evangelho, para nós que conhece as palavras de Jesus, ministros de Jesus, a gente sabe que isso é impossível, que Jesus não quis dar essa teoria. Que a teoria é que nenhum esforço humano consegue entrar no reino dos céus. É tudo pela graça. Aleluia. É tudo através de Jesus. Só que eles, os judeus, acreditam nessa possibilidade. Só que aí eu te falo, se tiver uma brecha onde um camelo consegue passar num vão que é estreito, a pessoa que está montada nela não vai entrar junto? Qual que é essa questão? Então isso é impossível. Deus disse, Jesus disse, não entrará. Não vai passar, é mais difícil. É muito mais fácil um camelo. Por que o camelo? Porque naquela região o camelo era o animal maior que tinha. Na Palestina ali, no Israel. Era o maior animal que existia ali, era o camelo. Então Jesus deu essa hipérbole, né? A gente chama de hipérbole, para que os discípulos saibam e vejam o tão difícil que é. Através das obras a gente não consegue, não vai entrar, não tem como. Os discípulos ficaram surpresos porque eles foram, a cultura deles, tudo que ensinaram para eles sobre isso, foi isso. A gente consegue, a gente é humilde, porque a gente vê os discípulos, quando a gente vai estudar também sobre os discípulos, eles viram a região pobre de Israel. Eles foi chamado de região pobre, eles eram tudo pobre. Os barcos eram remendados de Pedro. Os barcos dele, de Pedro e João, eram remendados, tinham remenda nos barcos. Vendiam pescado, mas eram pessoas pobres, pessoas humildes. Essas pessoas, nós somos essas pessoas, eu acredito que nós somos essas pessoas e queremos continuar sendo essas pessoas, pessoas humildes perante ao Senhor, que nos humilhemos perante ao Senhor, que dependemos toda a nossa vida ao Senhor, que despojamos a nossa vida ao Senhor, aos pés do Senhor. É isso que temos que fazer, é isso que temos que ser. Busquemos riqueza, eu já falei sobre isso aqui, busquemos riqueza, mas para ajudar o próximo. Podemos ajudar mais o próximo.
Eu queria ser muito próximo para poder ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Eu espero que um dia o Senhor me dê essa prosperidade. Mas se for para me mudar, para me ficar arrogante, buscar honra e glórias a mim, eu não quero. Afaste de mim isso. Não quero. Não quero que o dinheiro me prejudique. Não quero que eu tenha o dinheiro como o meu Senhor. Que é isso que Deus fala, Jesus diz sobre isso. A gente vê lá em Mateus 6. Agora a gente vai em Mateus 6. Ai, cara, Mateus 6, 19. Mateus 6, versículo 19. Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A gente vê hoje em dia as pessoas falam sobre que o pessoal da prosperidade, desculpa eu estar falando muito sobre isso, mas é que a gente tem que entender. Eles dizem muito que Jesus falou muito sobre o dinheiro. Jesus falou muito sobre o dinheiro. Então, onde Deus quer te dar, você tem que buscar, porque Jesus falou muito, Jesus pregou muito sobre o dinheiro. Mas e o contexto? Qual era o contexto quando Jesus falava sobre o dinheiro? Nunca é para nós, nunca foi. O contexto é sempre o mesmo. Não se pode servir dois senhores. O dinheiro é chamado de Senhor. E não se pode ter dois senhores. Jesus disse, a gente tem que seguir, a gente tem que entender. Não deixar o dinheiro nos corromper. É o que a gente tem visto hoje em dia. Quantas pessoas se corromperam pelo dinheiro, por propinas. A pessoa se escraviza pelo dinheiro. Quantos a gente conhece? Não precisa ir longe. Na nossa família tem pessoas assim, que fala com a boca aberta, com orgulho. Se a pessoa me dá isso, se eu tiver esse tanto de dinheiro, eu aceito. A pessoa nega a sua fé a preço do dinheiro. Como que a pessoa tem coragem de negar Jesus assim? A gente vê Judas, negou por 30 moedas. E a gente fala, nossa, que cara doido. Teve o seu mestre ali e vendeu ele. A gente faria o mesmo. Muitos de nós faria o mesmo. Se coloquemos no lugar de Judas, um de nós somos ele, poderíamos ser ele. Faríamos a mesma coisa ou até pior. Se a gente não vigiar, se a gente não vigiar o nosso coração, a gente é atraído por isso, por obra da carne. A gente passa por situações muito complicadas. Às vezes a gente nos coloquemos em algumas situações complicadas no nosso dia a dia, nossa vida financeira. E a gente começa a olhar e falar, desespero entra. Você deixa o desespero entrar na sua vida e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Olha a situação que eu estou devendo, eu não consigo sair disso. E vem o Satanás e te dá uma bandeja na sua frente. Você não importa de onde vem esse dinheiro, você não quer saber de onde vem, você simplesmente se vende. Porque você coloca na sua cabeça e fala, é Deus. Onde? Onde é Deus? Você não sabe o fruto disso. Ou às vezes você sabe que é mentir. Mentir para si mesmo. Fala, não, porque olha a situação que eu estou, Deus. E Deus está ali te provando, falando, aguenta mais um pouco. Lute. Lute, não se caia, não se venda. Não se venda assim. Olha a história do meu filho, olhe para ele, é sobre ele. Ele aguentou. A gente teve aqui semana passada, Jesus foi levado ao deserto. O inimigo usou o que contra ele? Eu sempre falo, o inimigo usa o que contra a gente? Ele vai usar o que contra a gente? A palavra. É a palavra. Distorcendo a palavra. E Jesus permaneceu fiel a Deus. E a gente? Permaneceremos? Estaremos fiel a Ele até o fim? Lutaremos? Porque hoje a nossa luta é contra os demônios, potestades. Mas e as nossas situações? E os nossos desertos? Estaremos firmes no Senhor?
pedindo ao Senhor discernimento de espírito, que o Espírito Santo me dê força, esteja comigo, me ajude a sair disso, me ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja comigo. Ou não, veremos para o lado diferente, pela carne. Desejamos, assim como Eva desejou um fruto. Olharemos para esse dinheiro, porque você está numa situação difícil e você precisa do dinheiro. Fala, eu desejo, eu posso, eu quero. Porque escutamos muito isso dos pregadores. Deus deixou você ver e Ele vai te dar. Ele nunca vai deixar você ver algo que Ele não vai te dar. E Moisés? Andou 40 anos no deserto. Passou por tudo por causa daquele povo reclamão. Povo chato. É um povo chato aquele. É nós. Povo chato. E Moisés andou e tentando chegar até a terra prometida. Deixou tudo que tinha e vamos, estou com Deus, Deus comigo e vamos. Andou ali em círculos. E Deus fala para ele, você não vai entrar. Depois de 40 anos, você não entrará, Moisés. Você não fez o que eu te pedi. Era para falar. Porque você bateu. Por que você bateu? Moisés poderia usar o quê? É o povo. É teu povo aqui. Assim como Eva usou. Como Adão usou. Mas não sumiu. Mas Deus ouviu. Vou deixar você ver. Bateu um monte. Olhe. Essa é a terra. Moisés olhou. Maravilha. 40 anos, mas enfim, chegamos. Mas você não vai entrar. Passa todas as informações para Josué. Mas você não vai entrar, Moisés. Imagina a cabeça. Imagina a nossa cabeça. Seguimos firme. Estamos aqui firme. Viemos aqui no domingo. Viemos à igreja. Depositamos tudo a Deus. Queremos honrar a Deus. E no final, a gente tropeça. E cai. Mas de um jeito tão terrível. Que Deus vai olhar e falar, você chegou tão perto. Você não entrará no reino. Que tristeza. Não nos deixemos correr pela riqueza desse mundo. Não nos deixemos correr pelo dinheiro, gente. Que o dinheiro nunca tome o seu coração. Que ele nunca tome o lugar do Senhor. Aqui em Tiago, no versículo 10 que eu acabei de ler, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. A flor do campo, naquela região, é uma florzinha vermelha. Eu ia pôr a foto aqui pra gente ver, mas eu esqueci, gente, me perdoe. E Tiago está falando para eles, porque toda essa riqueza que vocês têm passará como essa flor. Ela é bonita, mas quando chega o verão, o sol escaldante, a gente vê no versículo 11, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. A planta seca, a planta seca. Então é exatamente sobre isso. Deus te deu e Deus tirou. Deus dá e Deus leva. E você honra a Deus com o que Deus te dá? Ou você despreza a Deus com o que Ele te dá? A gente está aqui hoje, a Nicole falou. A gente tem que dar graças a Ele. Ele deu o ar da vida ainda, mais um dia para nós. Estamos aqui honrando e glorificando ao Senhor. Mais um dia, através dEle e por Ele. É sobre isso, entendemos isso. E o que Tiago está explicando para o Zica é sobre isso. Tiago falou para os pobres, não se entristeça por você ser pobre. Não fique triste, porque você é pobre, de condição humilde. Mas fique alegre, exalte ao Senhor, dê glórias ao Senhor. A gente vê isso, quando a gente vai ver as histórias
das pessoas mais pobres, a gente tem a pessoa da viúva, a gente tem a pessoa que tinha do filho, da farinha. Não sei se vocês lembram que Elias chega ali, Elias fala para ela fazer Eliseu fala para ela fazer um pão, e ela fala, só tem isso aqui, só esse resto de farinha, dá mais uma vez só um alimento para mim e para o meu filho. Como posso eu? Faça. E ainda sobrará farinha e azeite. E fez e sobrou para vários dias. É isso. Deus olha para a pessoa humilde, Deus está ali, mas você tem que estar com o coração nele. Tem que estar com o coração no Senhor. Temos que estar assim com o Senhor. Não se trata de riqueza e pobreza. Deus não nos deixa faltar nada. Isso a minha esposa fala isso para mim direto. A gente faz uma compra no mercado e a gente glorifica o Senhor. Temos o que comer. Não nos falta nada. Nunca nos faltou. Já passamos por situações muito difíceis, delicadas até. Mas nunca nos faltou o que comer e o que beber. Nunca nos faltou. Isso é o Senhor. É sobre isso, sempre vai ser sobre Ele. A gente vê tantos discípulos que ficaram sem ter o que comer. Que passaram vários dias. Que não tiveram mesmo o que comer. A gente vê a história de Samaria. Quando Samaria não choveu, a história como ficou o povo. Bebendo a urina, comendo as suas próprias fezes. Olha a situação. Nós não passa por isso. Temos que dar glória a Ele. Toda a glória a Ele. Mas às vezes a gente não consegue fazer algo. A gente quer fazer algo, não consegue. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. A gente reclama, fala, não consegui fazer isso. Não consegui comprar isso. Temos que olhar para o que temos, para o que conseguimos, para o que Deus está nos dando agora. Quem sabe um dia poderemos, teremos. Mas se não tiver também, glória a Deus. Toda honra e glória a Ele. É sobre Ele, gente. É sobre Ele. Seguimos os passos de Jesus. Seguimos os passos deles. Seguimos os passos dele. Sempre por Ele. E essa flor do campo, que ele fala do sol, da riqueza, falando para o rico, porque não pode deixar subir para a cabeça. Não pode deixar vir a nossa cabeça, porque a flor que está ali, a florzinha vermelhinha, verdinha, o irmãozinho depois da foto aqui, quando vem o sol escardante seca, o vento vem e leva embora. É como poeira ao vento. O Senhor deu, o Senhor tirou. Para onde a gente vai? Do que adianta ter as riquezas aqui no mundo que a gente tanto busca? A gente busca tanta coisa, a gente quer tanta coisa. Mas do que adianta se não for para honrar o Senhor? Se isso nos tirar da presença do Senhor? Eu falo isso sempre para os irmãos. Busque algo, Deus pode dar sim. Deus é Deus, Deus é Deus. Deus, se Ele quiser dar algo para a gente aqui hoje, a gente vai viver isso e Deus vai dar, porque Ele é Deus. Mas se isso for tirar da presença dEle, como que Ele vai te dar algo que vai tirar da presença dEle? Deus não pode ser tentado. Ele não vai te tentar. A gente nos tentamos. O inimigo nos tenta. Mas Deus não. A gente não pode dizer quando a gente está sendo tentado por algo que é Deus que está dando, Deus está tentando. Nunca é Deus. O Espírito Santo está ali te fortalecendo na tentação. Você não consegue resistir a essa tentação. Mas não podemos depositar essa tentação a Deus. Falar, porque sim, Deus está me dando isso, Deus está me tentando. Não. Deus não pode ser tentado. Deus pode nos levar ao deserto para sermos tentados. Mas é pelo inimigo, pelo Satanás. E o Espírito Santo vai ficar com a gente, nos dando força nessa batalha, para que saímos dela. Podemos glorificar o nome dEle. Podemos depois dar honra e glória ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, venci através de Ti. Através de Ti eu venci, Senhor. Então a gente tem que aprender, a gente tem que colocar em nossas vidas sobre isso, sobre a riqueza. Riqueza é passageira. Riqueza é passageira. O que o Tiago está dizendo aqui é como a flor que murcha.
é como a flor da erva. Ela murcha. Então um dia vai passar. O que a gente tem com a gente? A nossa beleza, o que a gente tem de belo hoje, nossa aparência, um dia vamos ficar velhos. Espero um dia ficar velhinho, de cabelinho grisalho, pregando a palavra, se Deus abençoar. Velhinho, andando de muletinho. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Mas a riqueza é passageira, tudo é passageiro. E o rico deve reconhecer essa fragilidade. A pessoa que busca, a gente tem que reconhecer essa fragilidade da gente. Que a gente não pode confiar na nossa riqueza. Que a gente não possa confiar nessas riquezas nossas. Que Deus está dando, a gente tem que glorificar Ele. Se Deus nos dá algo, uma bênção, lembre-se do Senhor. Não esqueça o Senhor. Não esqueça o Senhor. Não podemos esquecer do Senhor. E muitas vezes Deus dá algo para uma pessoa, dá algo para alguém, e essa pessoa já esquece. A pessoa pediu tanto para Deus, pediu tanto uma bênção para Deus. Quem lembra sobre isso, a história de Isaac? A história de Isaac com a Sara. Deus pediu tanto, Deus falou que ia dar uma bênção para ele dar, a Sara ia ficar grávida, ia dar um filho. Ela era estéril, teve um filho. Abraão depois passou o quê? Adorar o filho. A gente vê a história de Abraão e Isaac, a gente vê uma ausência ali, ele com Deus, que ele não falava com Deus. Quando ele vai falar com Deus, Isaac já é grande, Isaac já está um mocinho. Então essa ausência, esse tempo, Abraão parou de buscar a Deus. Segundo os teólogos, Abraão parou de buscar a Deus ali. Então Deus volta a falar com ele e pede o que para ele? O seu bem mais precioso. Para alguns é o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? Ali estará o seu coração. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda também. Isso é verdade. Mas a situação é essa. Abraão ficou um tempo sem falar com Deus, enquanto Isaac, Deus pediu para ele o quê? O seu bem mais precioso. Ali não era mais o seu bem precioso, não era Deus, era o seu filho. E quando Deus pede o sacrifício para ele, o seu filho, ele não incitou, ele obedeceu. Porque ele falou, não, Deus deu, Deus pode levar. Mas Deus pode o quê? Ressuscitar. Tenho fé. Deus fez essa maravilha, Deus pode ressuscitar. Tudo através dele, ele pode tudo. Então quando ele vai com seu filho Isaac, quando ele está prestes a fazer o sacrifício, Deus fala, para, Abraão, para. E provém a cordeirinha, a ovelhinha, que é Jesus, que é o símbolo ali, indica Jesus. A história de Isaac e Abraão não é sobre Isaac e Abraão, é sobre Jesus. Deus está mostrando o que Deus fez através de Jesus, através de seu filho, por nós. Que Abraão sobre com o filho, Deus desce o filho na terra. O filho passa por tudo e é sacrificado no nosso lugar. Paga o preço por nós, pelos nossos pecados. Então Deus está mostrando ali que Abraão ia fazer o mesmo que ele fez. Que o humano pode fazer, ele fez. E Deus é assim com nós. E sobre a nossa riqueza, que nosso coração não esteja nelas. Que o nosso coração não esteja nelas. Que o nosso foco seja Deus. Se Deus nos prosperar, que a gente não se venda ao dinheiro. Que a gente não se venda ao dinheiro. O foco deve estar em Deus, na eternidade, no caminho, no reino. É tudo sobre o reino. Sempre vai ser sobre o reino de Deus. E Tiago está explicando os judeus. Porque eles tinham essa mentalidade. Que eles eram prósperos e eles alcançariam a salvação pela prosperidade. E Deus está falando ali, Tiago está falando para eles, não é sobre isso. Isso é cultural, gente, isso é cultural. E hoje em dia, infelizmente... mas era vermelha. Era vermelha. Mas hoje em dia... Infelizmente, as igrejas, muitos irmãos,
considero irmãos, né? Estão se vendendo na prosperidade, buscando riquezas aqui, querendo ser prósperos aqui, mas de um jeito, fazendo de tudo, às vezes até trapaceando. Onde está Deus nisso? Que prosperidade é essa? Prosperidade fajuta. Jesus diz, não busqueis aqui onde as traças, a ferrugem consomem, mas busqueis riqueza no céu. E é algo incrível quando a gente vai ver também sobre essa questão de riquezas. A gente vê em Apocalipse. Quando a gente vai terminar lá de ler, a gente vai ver sobre a Nova Jerusalém. A gente vai ver sobre a Nova Jerusalém, a questão de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Como que são feitas as ruas. Do que as ruas são feitas? De ouro. Por quê? Porque a gente vai pisar no ouro. Não tem valor nenhum. Lá não existe valor nenhum nisso. É isso a mente. É isso que a gente tem que pôr na nossa mente. É isso que Jesus quis passar para nós durante todo esse tempo. Não busque isso com fervor. Busque o Senhor com fervor. Busque a Ele com esse fervor. Muitas pessoas têm um fervor enorme pelo dinheiro. Querem o dinheiro de toda forma, mas jejua, ora, faz campanha, ou campanha de oração, e campanha não sei do que, e tira um alimento. Ai, Deus, me dê, me dê, me dê. Mas para buscar Deus, ser mais íntimo de Deus, não quer jejuar. Não quer fazer campanha. Aí Jesus olha e fala, ué, deixei a Bíblia, a palavra. Está escrito, não busqueis a riqueza. Estou conhecendo o seu coração, conheço a sua mente, conheço o seu íntimo. Você quer ser próspero para quê? Você vai honrar quem? Vai honrar o Senhor ou vai honrar você mesmo? O que a gente tem que entender, o que temos que entender nós, como seres humanos, falhos como somos, que a gente é muito falho, né, gente? Eu sou muito falho, queria ser melhor, mas glória a Deus por isso. É que a gente tem que buscar primeiro o reino, buscar primeiro Jesus. E as outras coisas são as outras coisas, são depois, tudo vem depois. Tudo é depois. É o que Deus fala. O mandamento é esse, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Gente, muitas pessoas falam sobre o dízimo, né? Jesus não falou sobre o dízimo. Porque o dízimo está na antiga aliança, por causa da questão dos levitas, que os levitas não foi dado na terra, então para eles não podiam trabalhar, tinham que trabalhar para o Senhor, então por isso que os judeus todos ali iam entregar o dízimo, né, as ofertas, os sacrifícios a eles, e eles pegavam parte disso para eles. Eles tinham que trabalhar para o Senhor. Aí quando vem Jesus, Jesus pega o quê? Sobre a oferta. Dê conforme o seu coração, né? Paulo fala sobre isso. Só que quando você vai falar para uma pessoa que ela é muito assim com o dinheiro, você fala, mas Deus não falou, acabou sobre o dízimo, não existe mais o dízimo. Fala, amém. Antes da lei existia sobre o dízimo, mas tudo bem, respeito. Para mim não tem problema nenhum. Mas a oferta é muito maior que o dízimo, que a gente for ver. Porque o dízimo é o quê? 10% do seu salário. Então você já tem uma quantidade. A oferta depassa essa quantidade, se você for um ofertante. Porque eu falei isso para minha esposa, falo para o meu pastor, está no Brasil, o pastor Felipe, a oferta sempre vai ser maior. Porque você vai estar ofertando tudo. Você vai estar dando de tudo a Jesus. Você vai saber o quê? Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Se Ele te prosperou é porque é para Ele. Nada é para nós. Nada é sobre nós. Então nada disso nos segure aqui. Assim como o Tiago está falando para os ricos ali, se humilhe perante ao Senhor, que a gente também se humilhemos perante a Deus, perante ao Senhor. Que entendemos que toda honra e glória é a Ele. Que dediquemos a nossa vida a servir a Ele, mas servir de coração. E humildes, assim como Jesus foi, que sejamos humildes também. Que possamos assumir várias coisas na nossa vida, possamos assumir isso. Que possamos assumir isso.
e que não nos deixemos que a riqueza suba a nossa cabeça e que nos tire do caminho de Deus. Que estamos aqui, todos aqui que estamos aqui, acredito eu, que é encontrar Jesus. Que quando encontremos eles, assim como eu sempre falo, vou repetir, que ele diga, vem, bendito do meu Pai. Que não seja aquela fala em Mateus 7, 21, 23, eu acho, Mateus 5, 21, 23, que fale, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Que não escutemos isso do nosso Senhor Jesus Cristo, que não deixemos que isso nos tire da presença de Deus, e que a gente que tem uma condição humilde, busquemos sim ser prósperos, mas sempre com o intuito do reino, sempre com a mensagem, seguindo os passos, seguindo o que Jesus quer conosco sobre isso, que podemos aprender sobre isso, que nunca seja somente para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Passamos o momento da ceia. Amém.